Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Mulheres Leoas. Aqui eu ajudo mulheres a curar suas feridas amorosas e resgatar a autoestima. E o tema de hoje é como sair de uma ferida amorosa. Um grande dilema que muitas mulheres enfrentam é como é que a gente faz, né, para superar o término de uma relação? Como faz para juntar os caquinhos depois, né, de um fim de relacionamento, seja um namoro, um casamento ou até, né, como esquecer aquele ficante, aquela pessoa que você estava aí projetando, né, dar passos futuros. E esses dias eu até estava conversando com uma seguidora minha, ela me veio com uma história bastante triste, assim, que ela estava com um casamento marcado, né? Ela estava vindo de um relacionamento de longa data, com a data do casamento marcada, com tudo pronto, né, para dar esse próximo passo na vida dela. E infelizmente, esse futuro marido desistiu, né, desse plano, desse próximo passo. Então tiveram que cancelar o casamento, toda aquela situação, né, aquele desconforto. E diante disso, né, a gente começa a olhar e analisar que muitas vezes a gente não tem recursos emocionais, habilidades para digerir muitas vezes essas dores que acontecem quando a gente fala de vida amorosa, né? E até uma seguidora, outra me perguntou assim, Andressa, como é que faz para sofrer menos? Como é que faz para não sentir tanta essa dor? E de fato, quando a gente fala sobre términos de relação, seja lá quanto foi esse relacionamento, às vezes é até mesmo um ficante, como eu falei, onde você nem chegou a dar próximos passos, mas você está ainda com esse sentimento dolorido, sofrido, né? Porque você botou expectativas e projeções. Cada vez que a gente se conecta com as pessoas, querendo ou não, a gente bota uma expectativa de que vai ser diferente, de que dessa vez vai dar certo, vai evoluir a relação. Mas isso nem sempre acontece. Quando a gente traz, né, essas feridas, né? Por que dói tanto os términos de relacionamento? Porque vem à tona muitas feridas, né? Feridas que muitas vezes colocam em jogo até mesmo o nosso valor, né? Trazendo aí, vem muitas feridas como abandono, a rejeição, por vezes você se sente incapaz ou insuficiente para manter aquela relação, feridas muitas vezes do abandono, da solidão, o medo, né? Muitas vezes, se essa relação que você tava vem de longo tempo, provavelmente você pensa assim: meu Deus, sem essa pessoa eu não sou nada. Ou você fica com medo de não encontrar outra pessoa, ou de não encontrar o caminho da felicidade novamente, ou frustrada com aquilo tudo. E aí começa a passar na tua cabeça muitas cenas muito difíceis de você, além de ter que digerir toda essa dor que está acontecendo, você muitas vezes fica presa em frustrações muito mais profundas, em feridas mais profundas. E existem 4 passos que eu sempre falo, né? Quando acaba uma relação. E esses 4 passos, eu acho que vai fazer sentido para você e também talvez vai acalmar o teu coração. Porque, de fato, né, a gente tem um carinho especial por quem a gente está se relacionando. Ou, por vezes, por mais que você queira pular para fora daquela relação, mesmo assim você vai sentir uma dor. E são 4 etapas que eu falo, né? Que é a etapa da dor e do sofrimento, onde você vai ficar muito triste, onde você vai ficar arrasada, onde talvez você vai sofrer por pouco tempo ou por muito tempo. Depois vai vir muito aquela questão na tua mente sobre o vínculo, né? Poxa, era tão bom com aquela pessoa, ou pelo menos eu tinha ele do meu lado, ou às vezes não era nem boa aquela relação, mas eu tinha um apoio, um suporte, ou aquela pessoa, ela preenchia algo na tua vida, né? Então você vai se deparar muitas vezes com esse vínculo e digo mais, né? Por vezes você vai ter até mesmo uma recaída de querer reencontrar aquela pessoa, de querer dar uma segunda chance, de vamos tentar de novo, né? Então essas recaídas também podem acontecer. E a 4ª etapa, né, que é a etapa da virada de chave, que é onde você realmente consegue amadurecer toda aquela dor, todo aquele fim de ciclo, aquele luto de relacionamento e consegue estar aí dando uma virada de chave. E dito isso, né, por que algumas pessoas eu têm essa tendência, né, de conseguir digerir mais rápido e outras nem tanto? Eu falo que existem 3 tipos de comportamentos. Existe uma pessoa que vai ficar remoendo essa dor, que vai ficar no primeiro estágio, que é no estágio da dor, sofrendo o tempo inteiro, amargurada, desacreditada da vida amorosa, desacreditada dos relacionamentos, e vai ficar presa nesse ciclo da dor.
Existem pessoas que, após um término, após uma ferida de fim de ciclo, né, ficam aí 5, 6 anos presas nesse luto, nesse ciclo de dor, sofrimento, e não conseguem sair disso. Tá presa no primeiro momento. Existem pessoas que têm um comportamento que simplesmente ignoram essa dor, que o recurso emocional que ela tem interno é simplesmente fingir que nada aconteceu, varrer essa sujeira, essa dor, essa frustração para baixo do tapete e começar já muitas vezes se relacionar com outra pessoa ou ignorar essas emoções dela. E existe o terceiro tipo de pessoa que realmente é aquela que internaliza tudo que aconteceu, né? Passa pelas 4 fases, né? A fase da dor, a fase do vínculo, a fase da recaída, muitas vezes, até ela enxergar a reconstrução e o fortalecimento dela. E algumas pessoas, como eu falei, não têm essa aptidão, essa habilidade de se fortalecer, né? De sair desse ciclo da dor e ir para um ciclo muito mais inteligente. E por que essas pessoas não conseguem? Por que tem gente que fica tanto tempo amarrada nesse ciclo das frustrações, nesse ciclo da dor? Porque muitas vezes elas não têm desenvolvida uma certa mentalidade, uma certa inteligência para digerir as emoções. Quando a gente fala sobre feridas amorosas, feridas emocionais, a gente tem que entender, como eu falei antes, né? Que existem sim muitas dores envolvidas, dores de rejeição, de abandono, de solidão, e muitas vezes essas feridas, elas estão muito mais enraizadas no teu inconsciente, na tua mente. São feridas que muitas vezes você já registrou desde a tua infância, aquela dor, né, esse sofrimento, e você vem atraindo isso para a tua vida adulta, né? Então, algumas pessoas, além de não ter uma mentalidade desenvolvida para ter inteligência emocional, para digerir toda essa frustração, também tem feridas muito mais profundas. E o que acontece? Você precisa ter em mente que você só vai conseguir ter habilidades e desenvolver recursos emocionais para muitas vezes superar um término de relação de forma muito mais evoluída a partir do momento que tu começar a andar em direção a essas tuas feridas e começar a curar de fato isso. Então, são dois pequenos passos que você tem que ter. Um deles é mudar a tua mentalidade. E quando eu falo mudar em mentalidade, não é só em relação ao término de relacionamentos. E sim, muitas vezes é uma mentalidade de vida. Porque às vezes você sim está tão presa nessa mentalidade do ruim, do fracasso, de que só acontecem coisas difíceis para mim, o mundo está contra mim, né? Essa mentalidade do vitimismo, de sempre olhar as coisas com um olhar de peso, de sofrimento, de baixa evolução, eu vou dizer assim. Porque a partir do momento que tu começa a mudar e enxergar as coisas que acontecem na tua vida, não só na tua vida amorosa, mas de forma geral, com uma perspectiva mais positiva, uma perspectiva de tipo, sim, isso aqui aconteceu porque precisava acontecer e eu precisava evoluir, as coisas vão se tornando um pouco mais leves. E é assim que a gente começa a dar pequenos passos em direção ao nosso autoconhecimento e tudo fica mais fácil. Digerir as coisas fica mais fácil, encarar os problemas da vida fica mais fácil, os desafios que eram impossíveis de você realizar vão se tornando mais próximos, porque você está fazendo esse processo de autocura, de curar o teu emocional, de olhar para as tuas feridas, de buscar o teu autoconhecimento. E assim as coisas vão caminhando muito mais leve. Às vezes a gente acredita, né, que quando sofre um término de relacionamento, é muito fácil eu esquecer essa dor, preenchendo esse vazio de sofrimento, de frustração com uma outra pessoa. Mas engana-se você, minha amiga, se você ainda acredita, né, que é fácil esquecer um amor preenchendo com uma outra pessoa. Porque um princípio que eu sempre falo aqui, né, para primeiro você estar pronto, primeiro para você querer se relacionar, você tem que estar pronta, você tem que estar bem contigo mesmo, você tem que estar em paz, você tem que estar leve, né? Bem resolvida com os teus medos, com as tuas feridas, com as tuas inseguranças. E às vezes a gente tem essa mentalidade ingênua de que eu vou esquecer o meu ex, eu vou superar esse relacionamento, eu vou conseguir virar a página, e conectando muitas vezes com a próxima pessoa que aparece na tua vida. E eu não jogo, né, a responsabilidade para essa pessoa.
essa responsabilidade ela tem que estar dentro de ti. E aí que vocês pensam, né? Poxa, Andressa, não dou certo com ninguém, terminei um relacionamento e caí em vários outros relacionamentos ruins que só me fizeram eu me frustrar, eu ficar chateada. E sim, de fato, se você tem essa percepção de que você vai curar a ferida de um antigo relacionamento se conectando com outra pessoa, preciso te dizer que não é esse o caminho. Aliás, está longe de ser isso. Porque a chance de você quebrar a cara de novo, de você cair nas suas mesmas feridas, de você se frustrar de novo, e ficar muitas vezes ainda mais dolorida, quando você faz esse movimento de querer curar a dor, né, chorar no ombro do outro, o término do teu relacionamento, a chance de você se conectar e acontecer a mesma coisa, ela é grande. Ela é muito grande, na verdade. Então, vamos começar aos poucos a mudar essa mentalidade, né? De encarar esses fatos que acontecem na tua vida, seja muitas vezes um término, uma traição, um abandono, de uma forma muito mais madura, mais inteligente. E você só vai conseguir fazer isso de fato a partir do momento que você olhar para dentro de ti e pensar: poxa, o que essa relação me trouxe? O que eu preciso aprender? A gente não tem a capacidade de controlar as coisas que acontecem no nosso exterior. Não tem a capacidade de controlar as coisas que acontecem na tua vida, no teu trabalho, no teu relacionamento, na tua família. A única coisa que está de fato na tua mão, e é o que você precisa fazer, é olhar para dentro de ti e perceber como você pode começar a encarar os fatos que acontecem na tua vida de forma muito mais inteligente. O caminho não é jogar para o externo. O caminho é olhar para ti e começar a fazer esses pequenos passos de mudança. Ah, Andressa, é difícil. É, porque é um processo que você tem que fazer por você. Não simplesmente, porque o outro me traiu, ele é uma pessoa horrível, porque ele me trocou pela outra pessoa, porque ele desistiu dos nossos sonhos, do nosso casamento. Isso são coisas que você vai estar ancorando a responsabilidade e a culpa na mão do outro. E eu não estou falando que isso é certo ou isso é errado. Eu estou olhando para ti e te perguntando, tá, e o que você vai fazer com essa dor? Você vai simplesmente varrer para baixo do tapete, ignorar as coisas e tentar recomeçar sem força, sem estrutura, sem mudar realmente de fato, curar essas feridas que estão aí dentro de ti? Ou você realmente vai, opa, o que eu aprendi com isso? O que eu preciso me desenvolver? É importante você olhar para dentro de ti, porque de fato, se você ficar, se você não dá esse passo adiante, você vai ficar preso em dois cenários. E são dois cenários extremamente ruins. Um cenário é aquele que eu falei primeiro, que é onde você vai ficar presa, remoendo essa mágoa, essa dor do abandono, da traição, essa incapacidade, esse medo, essa insegurança. Você vai ficar remoendo isso por anos da tua vida, porque você não buscou digerir isso tudo que aconteceu de uma forma inteligente, ou você simplesmente vai ignorar essa dor, vai tentar recomeçar a tua vida amorosa sem curar essa ferida, e isso vai fazer com que você talvez até comece um outro relacionamento, mas é um relacionamento que está atormentado com a sombra do passado. Isso significa que vai ser um relacionamento conturbado, por vezes você está bloqueada, por vezes você vai estar insegura, né? E aí vai ser mais um relacionamento que talvez até você fique um tempo, mas não vai ser leve, não vai ser fácil, não vai ser agradável, porque você não vai estar bem contigo mesmo. Você não vai estar bem com as tuas feridas, com o teu passado amoroso. E a terceira opção, que é o terceiro caminho que eu falei, para começar a mudar essa mentalidade. Esse ciclo de pensar que sempre, as pessoas são ruins, o mundo é ruim, os homens não prestam, as relações são um fracasso. Até quando você vai ficar presa nesse mundinho, com esse olhar imaturo para a tua vida amorosa, sem entender o que acontece, sem buscar a tua ajuda, a ajuda que tu precisa, sem buscar o teu autoconhecimento, sem evoluir a percepção que você tem sobre os teus fatos de vida, sobre o que acontece. Vocês querem muito um relacionamento, vocês querem muito
virar a página e começar a reescrever uma nova história. Todo mundo aí que sofre ou que sofreu com uma ferida, né, de rejeição, de abandono, de término de relacionamento mal resolvido, eu tenho certeza que no futuro quer se relacionar com alguém. Eu tenho certeza absoluta que quer começar a escrever uma nova história. Mas, de fato, não faz o dever de casa. Não faz o que precisa ser feito para estar leve, para estar pronta, para estar segura, para estar com a tua autoestima blindada, renovada, para de fato encontrar alguém especial. E daí vocês me perguntam, Andressa, eu só atraio pessoas ruins. Sim, de fato, você só vai atrair pessoas ruins, ou pessoas que daqui a pouco vão te abandonar de novo, ou pessoas que vão fazer você sofrer de novo. E aí é mais um término que você tem que superar. E sabe por que isso acontece? Porque você não tá olhando para ti. Minha cara leoa, você tá presa dentro de ti, sem conseguir buscar recursos, buscar habilidades, fazer as coisas que de fato são necessárias, dar os passos para que você comece cada vez mais a olhar para a tua vida de uma forma inteligente e entender que o que acontece não é por acaso, é porque você sim precisa se desenvolver, você precisa olhar para ti, buscar o teu autoconhecimento e principalmente curar essas sombras, curar essas feridas que te atormentam. Porque até você não parar realmente de fato e olhar para isso, você vai ficar sempre na dor, no sofrimento, na frustração, sem conseguir digerir. E essa mágoa dentro do teu coração, ela só vai se expandindo. Ela vai se expandindo e vai ser cada vez mais difícil para ti se levantar, se reerguer, construir o teu emocional. Então, minha amiga, chega de simplesmente varrer para baixo do tapete, querer a fórmula mágica, né? Ah, vou tomar aqui a poção e esqueça o ex. Esqueça o ex em 5 dias. Não existe isso. A única forma de você superar os fins de relacionamento, superar as tuas feridas amorosas de uma forma muito mais inteligente é olhando para dentro de ti e buscando os recursos emocionais e as habilidades para que você mude essa mentalidade infantil e imatura muitas vezes que você tem sobre você, sobre o outro e sobre os teus términos de relacionamento.